meu amiguinho, bom dia! Eu saúdo você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia de adorarmos a Deus e de aprendermos da sua palavra. Por isso te convido a pegar a sua Bíblia e abrir lá no primeiro livro de Samuel, como a gente já vem fazendo durante a semana. Convide os seus pais para estarem com vocês também. Vamos lá! Hoje a gente vai dar continuidade ao que começamos a semana passada. O nome da nossa aula de hoje é E acabou, foi-se a glória de Israel. Nós estudaremos os capítulos 4 e 5 do primeiro livro de Samuel. Antes de nós entrarmos no texto, como sempre, vamos fazer uma recapitulação de tudo quanto nós estudamos. Nós vimos a semana passada que o nosso pequeno Samuel estava crescendo em sabedoria, lá no templo em Siló, junto de Eli, o sacerdote. Nós aprendemos que Samuel ouviu a voz do Senhor, mas por não conhecê-lo, estava perdido. Perguntou inúmeras vezes a Eli o que estava acontecendo, até que Eli o ensinou o que deveria responder. Como resultado do nosso aprendizado, primeiro, devemos estar atento à voz de Deus, que diferentemente de como Samuel ouvia, nós hoje, por intermédio da palavra, é que podemos ouvi-la, compreender e sim responder, que é praticar a palavra de Deus. Devemos estar atentos, diferentemente do que aconteceu com Samuel, não em ouvir uma voz que vem pelo ar ou por meio de visões, mas estarmos muito interessados em continuar a estudar a palavra, pegar os seus detalhes, aprender muito mesmo, para que a gente fique conhecendo cada vez mais o nosso Deus. E isso é digno de louvor. Meu querido irmão, não há nada melhor neste mundo do que você conhecer ao Deus que adora. Deus, ele tem uma característica particular. Ele não é algo que nós imaginamos que ele seja, mas ele é aquilo que de fato é e se revelou a nós. Ele deixou isso escrito. Na época de Samuel, era necessário que ele falasse. Ainda não havia o texto como nós temos hoje. Porém, agora nós podemos desfrutar da palavra dele, registrada na nossa língua. Por isso você tem que estar atento à voz de Deus na Bíblia e também em responder a ela, fazendo a vontade do nosso Deus, fazendo a vontade do nosso Senhor. Eu estava me esquecendo, também houve uma exortação aos pais. Ei, papai, você lembra do que foi falado? Precisamos, em momentos corretos, repreender aos nossos filhos. Você viu o que aconteceu com Eli? Na realidade, não aconteceu ainda. Vai acontecer agora. Mas Samuel já havia profetizado. E isso é muito importante que fique na sua cabeça. E em você também, jovenzinho. É muito importante que você seja obediente ao seu pai e temente a Deus. De Deus não se zomba. Vamos seguir. O que nós vamos aprender hoje? Como em toda aula, no finzinho eu vou perguntar a você. Eu espero que você tenha memorizado estes 2 pontos. Bom, nós vamos aprender que, primeiro, as duras consequências das nossas más ações. Sim, meu jovenzinho, quando a gente peca contra Deus, nós colhemos um fruto amargo. E quando Deus está irado, Ele nos disciplina. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus disciplina aquele a quem ama. É isso que está registrado na palavra. E é assim com você também, quando você toma bronca do seu papai, não é? Ou da sua mamãe. Eles te amam e estão preocupados com você. Eles querem corrigir você agora de pequenininho, para que você não cresça nos maus caminhos e depois não sofra duras consequências, como nós veremos hoje. E o segundo ponto é a soberania de Deus sobre todos os povos. Os povos vizinhos de Israel não conheciam a Deus, e você vai ver só o que eles pensavam dele. Mas eles vão se surpreender.
começar. Nós vamos ver que no capítulo 4, logo no seu início, nós temos essa descrição. Abra lá, acompanhe no verso 1. Veio a palavra de Samuel a todo o Israel. E a gente percebe que esse é o início daquilo que Deus havia dito para Samuel que iria acontecer. É como se algo que havia sendo profetizado passasse a se cumprir. Nós não podemos esquecer que lá no finalzinho, olha lá, finalzinho do capítulo 3, a partir do verso 19, diz assim: crescia Samuel e o Senhor era com ele. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Então, é neste momento que mostra que a palavra de Deus, por intermédio de Samuel, começou a se cumprir. Mas, que palavra é essa? A gente precisa recapitular rapidinho. Então, eu vou pedir para você abrir comigo lá no capítulo anterior. Eu vou pedir para que você abra comigo lá no versículo 11, que é a palavra de Deus. É quando, logo depois que Samuelzinho, depois de já ter aprendido como responder ao Senhor, então o Senhor diz a ele o que haveria de acontecer. Vamos acompanhar no verso 11, porque é necessário que nós entendamos isso, que é o cumprimento que irá acontecer nesses capítulos que vamos ver. Diz assim, no verso 11: disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Tinir os ouvidos é um apito ensurdecedor. Aqui, o que Deus está dizendo é que Ele vai fazer algo em Israel que vai deixar as pessoas terrivelmente assustadas, terrivelmente, não aguentarão, não suportarão ouvir de tão terrível que irá acontecer. E é terrível, né? E ele diz ainda assim: naquele dia suscitarei contra Eli, o sacerdote que está ensinando Samuelzinho. Mas a gente sabe que Eli pecou contra o Senhor. Ele tinha muita responsabilidade e não honrou a Deus como devia. Antes preferiu honrar os próprios filhos, né? Vamos ver o que diz ainda. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Quando ele diz a sua casa, ele diz respeito à sua família. E diz assim: começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, a sua geração, a sua descendência para sempre. Toda a descendência de Eli será julgada por Deus, que na realidade, por ser um levita, por estar ali com a responsabilidade de cuidar do sacramento, da adoração, da forma, da prestação do culto, dos sacrifícios, ele não poderia ter cometido os erros que cometeu. Aqui nós não temos a descrição ao certo de quais foram os problemas, mas nós sabemos quem são: os filhos dele. E ainda continua: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Nós falamos disso semana passada, inclusive com o papai e com a mamãe. Não é papai, não é mamãe. Repreendam os vossos filhos, porque de Deus não se zomba. Então, vamos voltar agora para o capítulo 4, já tendo recapitulado qual foi a profecia que Samuel tinha recebido da parte de Deus, e vamos perceber que as coisas começaram a acontecer agora. Bom, na realidade, Israel e os filisteus passaram a guerrear. E vocês vão ver essa descrição acontecendo no capítulo 4. E nós vamos perceber que muitos homens naquele momento acabaram perecendo. Ou seja, eles acabaram morrendo. Ao todo, vamos ler o texto?
Veja ali a sequência do versículo 1 ainda. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Áfica. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha e a saíram ao encontro. Travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. É uma quantidade muito grande de pessoas. Os guerreiros israelitas morreram, perderam suas vidas. Mas aí então houve uma pergunta que foi levantada no meio deles. Vamos ver a pergunta que foi levantada? Veja lá no versículo 3. Voltando o povo ao arraial, ao lugar de onde eles vieram, disseram os anciãos de Israel. Os anciãos são as pessoas sábias, são as pessoas que guiavam o povo e que tinham conhecimento de Deus. Eles se perguntaram: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Eles sabiam que Deus, naquele momento, não os havia ajudado como deveria. Ou, aliás, não como deveria, mas como de costume fazia. Tinha algo de errado. A pergunta que eles levantaram foi uma pergunta honesta, mas não pensaram a respeito, não guardaram isso, não tentaram mudar, não tentaram encontrar o problema. Antes, tentaram resolver o seu problema de uma forma completamente errada. O povo procedeu mal, principalmente por conta dos seus líderes, que não tomaram a medida correta. Veja só o que eles pensaram então. Verso 4. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos. Aquela arca da aliança bonita com os querubins. Eles quiseram resolver no próprio braço, tentando trazer aquela arca que representava a Deus para poder guerrear. Qual que era? Ou será que era o que estava presente no coração deles? Será que era algo fazer o uso de Deus para os seus próprios fins? Será que seria desconsiderar como Deus é para fazer uso apenas da sua imagem? Será que é ser alguém religiosamente, mas não profundamente espiritualizado? Eu vou melhorar aqui, jovenzinho, para você entender. Eles estavam querendo fazer uso de Deus, mas não adorar como deveriam. Não deveriam ter feito isso. Procederam errado e trouxeram aquilo que de mais valioso era para eles, para o meio do povo, ali na hora da guerra. Não era assim que deveriam proceder. Então vocês vão perceber que vai acontecer algo pior. Os filisteus, eles vão ouvir o grande clamor que o povo vai levantar por causa da arca que está chegando. E então eles começam a se preparar para atacar novamente. Vocês vão ver isso na descrição do texto, na continuidade dele, que vai do seu verso 5 até o verso 11. Eu peço que você faça essa leitura. E então o povo vai com tudo para cima deles. Mas aí os filisteus já estavam preparados para guerrear. E com isso, mais de 30.000 morrem dos israelitas. Foi uma morte terrível. E se não bastasse isso, veja só essa descrição. No verso 5 diz assim: sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grande brado. E aí, veja só o que acontece. No verso 10: então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois fora tomada a arca de Deus. Tomaram a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Então, aquilo que Deus havia dito para Samuel que faria está se cumprindo. Os filhos de Eli então morrem. E a arca, que é a presença de Deus manifesta no meio do povo, símbolo máximo
da presença de Deus foi tomada por um povo inimigo. Que triste. Bom, nós vamos ver então que correu um homem, no verso 12, correu um homem de Benjamim saindo das fileiras, no meio da guerra, né? E no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as suas roupas e as vestes, né? E a terra sobre a cabeça, que estava sujo. Quando chegou, ele estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Olha só que interessante. Eli, sacerdote. É bem provável que nesse momento ele estivesse muito atemorizado pelo que poderia acontecer. Nós vamos ver na descrição do texto que Eli já estava cego, por causa da sua idade. Tinha 98 anos. Mas tem algo ali que, embora estivesse cego, o texto diz que ele estava olhando como quem espera, aonde? Ao pé do caminho, em direção ao lugar onde eles tinham levado a arca. E o seu coração, que vai dizer ali, no verso 13, né? Porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Embora os seus filhos responsáveis por cuidar da arca estivessem ali, ele estava muito preocupado. E a gente sabe por quê, né? Aqueles filhos eram muito levados. Ai, meu Deus, e essa arca na mão deles. E de fato acontece o pior. Bom, nós vamos ver que aquele rapaz, aquele moço que saiu das fileiras da guerra, chega então e conta tudo o que aconteceu. Ele diz assim: disse o homem Eli, verso 16: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo, lá da guerra. E aí perguntou Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novidades, as notícias, e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo e também os teus 2 filhos, Rofni e Finéias, foram mortos. Até aí, o coração do pai ali estava dolorido, mas agora veio o baque maior. E a arca de Deus foi tomada. Olha a descrição do verso 18. Ao fazer ele a menção da arca de Deus, ele caiu e morreu. Uma triste morte. Essa imagem, meu jovenzinho, é mais ou menos como uma ilustração do que aconteceu. Por ela você consegue perceber o rapaz todo machucado que veio da guerra, todo sujo, e ali nós estamos vendo Eli tombando e morrendo quando ouviu dizer que a arca foi tomada. Aí o título desse estudo, ele se dá porque uma das mulheres, uma das suas noras, a mulher de Finéias, ali a partir do verso 19, vamos acompanhar no texto. Estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima do parto, ouvindo essas notícias de que a arca de Deus tinha sido tomada e de que seu sogro e seu marido haviam morrido, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram, e ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Agora, a mulher disse isso. Ela, porém, não respondeu nem fez caso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada e porque o seu sogro e o seu marido haviam morrido. E falou mais, verso 22: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus.
agora nós chegamos no capítulo 5. Já no capítulo 5 nós vamos ver uma outra descrição. O povo filisteu, eles levaram a arca como se fosse um troféu. Eles estavam levando a presença, o símbolo da presença de Deus em Israel, como se tivesse conquistado não somente Israel, mas também o seu Deus. E eles vão levá-lo e vão colocá-lo no templo. Vão levar a arca e vão colocar a arca no templo de Dagon. Vocês vão ver isso, continuando a ler o capítulo 5. Diz ali no verso 2: tomaram os filisteus a arca de Deus e meteram na casa de Dagon junto a este. Esse Dagon era o deus dos filisteus. Ele era conhecido como um deus da fertilidade, um deus da provisão e da terra. Um deus que traria um alimento para o povo. Mas o povo estava sério. Eles não tinham consciência do que falavam. Eles adoravam uma estátua que não poderia fazer nada. E ao colocar o símbolo da presença de Deus em Israel dentro do lugar do templo onde estava o Deus deles, eles achavam que era como se humilhassem a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único. Mas eles estavam completamente enganados. Olha só que interessante, vou ler essa parte e eu peço que você me acompanhe. Verso 3: levantando-se, porém, de madrugada, então eles de madrugada foram lá olhar, porque ouviram um barulho estrondoso. De madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Então aquele que era a imagem do Deus deles, que teoricamente seria o vencedor, porque ele proveu a vitória sobre Israel e sobre o seu Deus, estava caindo, estatelado com a face para o chão, diante do símbolo, diante da arca da aliança, da manifestação do Deus eterno no meio do povo dele. E olha só que mais, tomaram-no e tornaram o pô-lo no seu lugar. Então levantaram, tomaram da força, levantaram aquela estátua, aquela imagem e colocaram de novo a imagem de Dagon, puseram ela de novo no lugar. E no verso 4 diz assim: levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagon jazia, estava de novo, novamente caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Agora não estava mais só caída, mas a sua cabeça e as suas mãos estavam cortadas da estátua. Isso era um símbolo. Isso tinha por trás um significado. Para os povos, eles costumavam fazer isso com o povo que eles venciam, né? Quando terminava a guerra, com os prisioneiros e tal. Isso significava que a própria divindade deles, que eles tinham respeito e tudo, havia caído, sucumbido, morrido, perdido sua capacidade, suas mãos e sua cabeça, né? Diante do Deus verdadeiro. Era um sinal de que a mão de Deus pesaria sobre os filisteus agora. Então Deus mostra a sua soberania agora, não só disciplinando o seu povo, mas castigando os ímpios, castigando o povo idólatra, o povo que não ama Deus, que não segue os seus passos, não quer nem dar ouvidos a Ele. Olha o verso 6, o que diz: porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou e os feriu de tumores, tanto os de Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Então assim, eles quiserem o mais rápido possível se livrar da arca. E nós vamos perceber que eles vão mandar para os de Gade, os de Gate. E chegando lá, a mesma coisa acontece. Tumores aparecem sobre eles, mais morte acontece. Vocês vão ver isso correndo o restante do versículo do capítulo 5, né? E nós vamos chegar no fim, onde diz assim, lá no versículo 12, isso tudo lá na terra dos filisteus. No verso 12 diz assim: os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade
subiu até os céus. O que significa que a dor que eles estavam sentindo era muito grande por causa dessa loucura de achar que teriam derrotado a Deus, derrotado o seu povo e derrotado a Deus. E Deus mostra o quão Ele é soberano, o quão Ele é grande. Essa é uma imagem que ilustra o Deus Dagon, aquela imagem do Deus deles. A palavra Dagon, no original, ela remete à ideia de peixe, um tipo de peixe, né? Vem da mesma derivação. E por isso que na imagem ela possui uma cauda, meio parecido com uma sereia, né? Mas, enfim, essa imagem ilustra bem a forma com que os filisteus encontraram o seu Deus de pedras que não fala, que não tem força, poder nenhum, diante da glória da arca, que é a tipificação, a presença, que é o símbolo máximo da presença de Deus, que não estava no meio do seu povo agora, mas estava levando a mão pesada sobre as nações que não o seguiam, que não o queriam, que não o adoravam. E por fim, nós chegamos agora naquele momento do aprendizado. Dessa vez eu não fiz aquela pegadinha como eu fiz nas outras, né? Mas vamos recapitular aqui rapidinho para a gente encerrar hoje o que nós aprendemos. O primeiro ponto é as duras consequências das nossas más ações. Nós vimos que as ações que aconteceram no período em que Eli, o profeta, o sacerdote, né? Na realidade ele era um juiz que profetizava quando a palavra vinha, mas a gente viu que nos textos anteriores havia já um silêncio duradouro no meio de Israel, né? Por causa dos filhos dele. Eli tinha 2 filhos terríveis que desonravam a Deus, que não tratavam, que não zelavam pelo Deus a quem eles serviam. Eles tinham a responsabilidade de mostrar ao povo como adorar a Deus. Eles deviam fazer muita coisa ruim, porque a palavra foi dura com eles e com seu pai. Então, que isso nos sirva de lição. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Então, a gente deve seguir as orientações dos nossos pais, dos nossos líderes, né? Dos nossos pastores, né? Das pessoas que nos amam e que querem nos guiar por caminhos corretos. A orientação máxima, que é a orientação da palavra, você, amiguinho, gaste tempo, esteja apto a ouvir a palavra do Senhor, para que a gente não cometa erros e não sofra as consequências das nossas desobediências. E o segundo ponto é que Deus é soberano. Nosso Deus é grandioso. Ele não pode ser contido nem manipulado pelas mãos dos homens. Nós não podemos fazer uso do nosso Deus como fez Israel, um uso errado, um uso como um ídolo, um uso como um instrumento que age a nosso favor. Nosso Deus não é um gênio da lâmpada que realiza os nossos desejos. Eu disse no início da nossa aula, o nosso Deus possui características, ele possui formas de nos comunicar as coisas, ele possui personalidade, ele tem a sua própria forma de lidar com o mundo, com a sua criação. E ele nos ensina isso. Isso nos faz aprender como ele é, a nos relacionarmos com ele por causa do nosso Senhor Jesus. Nós vamos aprender na semana que vem muito a respeito disso, porque essa história não acaba aí. Nós não podemos esquecer que a arca não está em Israel. O povo em Israel está totalmente triste, desolado, porque aquilo que é a presença de Deus no meio do povo agora está com os povos vizinhos e eles nem fazem ideia do que está acontecendo lá, porque Deus está disciplinando o povo lá também. Mas não é meramente uma disciplina, lá já é juízo. É juízo para todo aquele que não crê, para todo aquele que pratica a maldade. O seu povo é disciplina. O seu povo, Deus pesa a mão para que ele se arrependa e retorne ao caminho. Já os que não creem, os que não querem seguir a Deus,
serão julgados. Ai deles. Mas graças a Deus, porque nós também seremos julgados, nós também seremos. Nós temos o nosso advogado, nós temos o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós e que intercede diante do Pai, para que Ele não nos puna. Sabe por quê, jovenzinho? Porque o nosso Senhor Jesus já tomou as nossas dores e Ele carregou sobre si. Graças a Deus por tudo isso, né? Na semana que vem eu te espero, tá? Vem você, curte o nosso canal, se inscreve aí no nosso link de inscrição, acompanhe as nossas pregações e os nossos vídeos para crianças também, nossos estudos para jovens. Faça esse acompanhamento, a palavra de Deus é pregada para a sua edificação. E você, jovenzinho, e você, meu amiguinho, vamos acompanhar na próxima aula o que vai acontecer no final dessa história. Como que então a arca vai retornar a Israel e o que vai acontecer com os filisteus. Mas só na próxima aula, tá bom? Eu te espero. Você, seu papai e a sua mamãe. Um beijão. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Graça e paz.